Um homem apareceu dizendo com todas as letras: eu sou o Messias, o enviado final, o legítimo Papa, e vocês são obrigados a me obedecer. Essa declaração viralizou o mundo inteiro. O nome dele? Abdullah Hashem, um egípcio-americano que lidera uma nova religião, chamada de Ahmadi, Paz e Luz, e que garante ter sido nomeado no testamento do próprio profeta Maomé. Mas calma, porque isso é só o começo. Ele diz cumprir profecias milenares, fala com uma convicção de arrepiar, e a sua doutrina mistura reencarnação, conspiração, figuras mitológicas e até uma versão alternativa do Evangelho. Segundo ele, Jesus trocou de alma com outro homem na cruz e o pecado original envolveu Fátima, filha de Maomé. Enquanto alguns o veneram como Salvador prometido, outros o acusam de ser o próprio Anticristo. Quem é, afinal, Abdullah Hashem? Um iluminado? Um manipulador? Ou só mais um falso profeta com acesso à internet? Nesse vídeo, a gente vai conhecer a religião mais polêmica de 2025, né? E o que dizem aí ser o Anticristo, né? Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. A Ahmadi, Paz e Luz, também conhecida como religião Ahmadi, é um movimento religioso novo que nasceu a partir de uma vertente do islamismo chamada xiita, mais precisamente de um grupo dentro dela conhecido como duodecimano. Esse movimento tem ganhado destaque no Oriente Médio por trazer ideias com um tom apocalíptico, ou seja, coisas relacionadas ao fim dos tempos. Ele se apresenta como algo além do islamismo tradicional, quase como uma nova fase espiritual depois do Islã. O líder desse grupo é Abdullah Hashem, que afirma ser o Caim al-Muhammad. É uma figura messiânica que, segundo as tradições xiitas, surgiria no fim dos tempos. E me perdoe as pronúncias aqui, provavelmente eu vou errar bastante. Bom, o Abdullah Hashem, ele afirma que foi nomeado diretamente no testamento do próprio profeta Maomé. A religião que ele lidera segue os ensinamentos de Ahmed al-Hassan, um líder religioso que se apresenta como o Yamani, outro personagem profetizado nas tradições xiitas, também ligado ao fim dos tempos. O que tem chamado a atenção de muita gente é que Hashem se autoproclamou o próprio Messias, fazendo declarações impactantes e trazendo mensagens bastante assustadoras sobre o fim dos tempos. Mas afinal, de onde surgiu tudo isso? Como que essa história toda começou? O início da religião. Por volta dos anos 2000, um muçulmano xiita de Basra, no Iraque, chamado de Ahmed al-Hassan, ele fez uma declaração ousada. Disse ser o Yamani, uma figura importante nas profecias xiitas sobre o fim dos tempos. Depois disso, passou a se apresentar como Ahmed al-Hassan al-Yamani. Alguns anos mais tarde, em janeiro de 2007, aconteceu a violenta Batalha de Najaf. E foi justamente depois desse confronto que Ahmed desapareceu sem deixar rastros. Até hoje circula pela internet o que muitos dizem ser a última foto dele antes do sumiço. O desaparecimento de Ahmed só aumentou o mistério em torno da sua identidade e do que de fato ele pretendia. Sem a presença dele, começaram a surgir disputas internas entre os próprios seguidores. Afinal, o grupo ficou sem um líder claro e, como era de se esperar, teve muita gente querendo ocupar esse cargo. Foi nesse cenário que surgiu um grupo chamado Bandeiras Brancas. Eles começaram a divulgar mensagens que, segundo eles, teriam sido enviadas pelo próprio Ahmed al-Hassan al-Yamani. A ideia era acalmar os ânimos e tentar manter a unidade ali do movimento, tentar manter a calma. Mas nem todo mundo acreditou que aquelas mensagens fossem realmente autênticas e as tensões dentro do grupo continuaram. Um dos seguidores de Ahmed, o egípcio-americano Abdullah Hashem, que inclusive é o personagem principal do vídeo, viralizou. Acusou o grupo Bandeiras Brancas de ter forjado aquelas mensagens com o apoio do governo iraquiano. Diante disso, Hashem rompeu com eles e decidiu criar o seu próprio movimento, o que passou a se chamar então Bandeiras Negras, ou também Ahmadi de Paz e Luz, ARO-PL.
né? Hoje, esse novo grupo tem até uma sede no Reino Unido. Com isso, a religião acabou se dividindo. Embora os dois grupos ainda venerem Ahmed al-Hassan al-Yamani, eles têm interpretações bem diferentes sobre o papel e a missão dele. Os bandeiras brancas então continuam com força no Iraque, enquanto o grupo liderado por Hashem acabou ganhando mais visibilidade fora do Oriente Médio, atraindo um número crescente de seguidores ao redor do mundo. A rivalidade entre eles ficou tão intensa que os bandeiras brancas decidiram excomungar Hashem. E, ao que tudo indica, isso aconteceu principalmente por causa da sua autoproclamação. Se declarou o Messias. No mesmo ano em que se separou do grupo, Hashem deu mais um passo polêmico. Ele se declarou próprio Mahdi, a figura messiânica que, de acordo com as tradições xiitas, viria da linhagem do profeta Maomé. Foi a partir daí que ele começou a chamar ainda mais a atenção. Agora, em 2025, Abdullah Hashem voltou aos holofotes e viralizou desde o domingo de Páscoa, depois de um vídeo em que aparece afirmando ser o enviado, ou como ele mesmo diz, o Messias. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam al-Mahdi, o sucessor do Consolador Ahmad, o sucessor de Simão, Pedro, o sucessor de Muhammad, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova para os cristãos. Eu sou filho dos muçulmanos através de meu pai e filho dos cristãos e dos judeus através de minha mãe. Isso veio de seu canal no YouTube, acredite se quiser, chamado de The Mahdi Has Appeared. Islamismo, cristianismo ou judaísmo, não importa. Ele afirma que está aqui para unir todas as religiões e trazer a verdadeira mensagem de Deus. Ele afirma ser o verdadeiro e legítimo Papa, um dos 12 Mahdis nomeado diretamente por Mohammed. Os melhores Ansar na face da terra foram para os 4 cantos da terra, para protestar contra o falso Papa e o falso papado e para dar boas novas do aparecimento do verdadeiro Papa. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Abdullah também citou Mateus 24, 45, 47, dizendo ser ele o servo fiel e prudente ao qual Jesus menciona. Eu sou também o servo justo mencionado por Jesus quando ele disse: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhes alimento no tempo devido? Bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar assim fazendo. Em verdade vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. E eu fui feito governante sobre todos os seus bens. Agora, ó cristãos do Oriente e do Ocidente, ouçam-me e obedeçam. Eu sou um mensageiro enviado a vocês por Jesus, os cristãos, alaihi salam. Paulo é falso e os desviou do caminho. Esses caras metem o louco, né? Mete o louco total. E a galera acredita. Esses vídeos têm chamado a atenção justamente pela forma como Hashem se comunica. Com uma convicção impressionante, ele afirma ter provas espirituais e até profecias que, segundo ele, confirmam sua identidade. Eu sou mais conhecedor do que qualquer falso papa, e fui nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías, que profetizou sobre o servo justo, e ele disse: ele verá sua descendência e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Ele chega a repetir argumentos que já usava há mais de 10 anos. Algumas falas e ações do passado, inclusive, ajudam a dar mais sentido ao discurso que ele apresenta hoje. Hashem e seus seguidores, por exemplo, já haviam ligado essa revelação à morte do rei Abdullah da Arábia Saudita, um evento que, segundo uma profecia bastante conhecida entre os xiitas, aconteceria pouco antes da aparição do Mahdi. E eles foram além nas interpretações, chegaram a ver até na condição ocular do rei Fahd, um possível sinal profético previsto nas antigas descrições. A religião Ahmadi também faz uma ligação entre a origem egípcia de Hashem e antigas previsões que falam sobre um salvador vindo do Egito. Para os seguidores do movimento, a antiga religião egípcia teria, na verdade, raízes monoteístas que se alinham com o Islã. Eles citam, inclusive, um testamento atribuído ao profeta Maomé que menciona 2 figuras, Ahmed e Abdullah. Segundo os adeptos, essa seria então uma referência direta a Ahmed al-Hassan, al-Yamani e ao Abdullah Hashem. Está escrito: os 3 primeiros sucessores do Imam al-Mahdi são Abdullah, Ahmad e al-Mahdi. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam al-Mahdi. Segundo essa interpretação, Ahmed al-Hassan teria reconhecido pessoalmente Abdullah Hashem como seu sucessor espiritual, baseado em 3 sinais divinos.
O fato de Hashem ter sido mencionado no Testamento, seu conhecimento considerado único e sua defesa da supremacia de Deus acima de qualquer sistema de governo humano. Essa mesma lógica, segundo os ensinamentos de Ahmadi, também serve como base para validar a própria alegação de Ahmed al-Hassan al-Yamani como o verdadeiro Mahdi. Diferente das outras religiões. A religião Ahmadi segue uma abordagem espiritual bem diferente do convencional, marcada por um forte sincretismo. Ela mistura elementos de diversas tradições religiosas, práticas esotéricas e até teorias conspiratórias em suas crenças e ensinamentos. A religião Ahmadi se apresenta como um movimento tolerante, aberto à diversidade e com doutrinas que desafiam as interpretações religiosas mais tradicionais. Entre suas principais crenças está a ideia de que, ao longo da história da humanidade, existiram 7 grandes alianças divinas. 6 delas teriam sido feitas com figuras sagradas, tanto na Bíblia quanto no Alcorão, como Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. A 7ª aliança, segundo os seguidores, seria a atual, estabelecida com Ahmed al-Hassan al-Yamani, que é visto então como figura central dessa nova era espiritual. A doutrina da Ahmadi também traz ideias bem diferentes das tradições islâmicas mais conhecidas. Entre elas está a crença na transmigração da alma, ou seja, a reencarnação. Além disso, o movimento apresenta interpretações bastante radicais de práticas tradicionais do Islã. Para eles, por exemplo, o Ramadã corresponde ao mês de dezembro no calendário gregoriano e o Kaaba sagrada, o que a maioria dos muçulmanos acredita estar em Meca, na verdade estaria localizado em Petra, na Jordânia. Regras como a obrigatoriedade da oração da sexta-feira e do uso ali de hijab, o véu que cobre a cabeça das mulheres muçulmanas, não são obrigatórias. Já o álcool é permitido com moderação e pessoas ali LGBT também são aceitas na comunidade religiosa. O livro The Golf the Wise é a base teológica da religião, escrito pelo próprio Abdullah Hashem. No centro da sua proposta, o suposto Messias defende um sistema chamado dispensacionalista, que enxerga a história da humanidade como uma sequência de fases espirituais. Essa visão mistura elementos do xiismo, duodecimano, esoterismo islâmico, gnosticismo cristão, misticismo ocidental e até das narrativas típicas da conspiritualidade, criando uma doutrina que atravessa várias tradições e correntes alternativas. Ou seja, uma mistureba, uma mistureba. As interpretações religiosas apresentadas por Hashem fogem completamente do que se considera ortodoxo. Entre suas afirmações mais controversas, ele diz, por exemplo, que o pecado original envolveu uma encarnação anterior de Fátima, filha de Maomé. Alega também que Jesus não morreu na cruz, mas sobreviveu após trocar de alma com Simão de Cirene, e vai ainda mais longe ao afirmar que Mani, fundador do maniqueísmo, seria filho de Jesus com Maria Madalena. Hashem vai além e afirma que muitos dos crentes de hoje seriam, na verdade, reencarnações de profetas e mensageiros do passado. Essa ideia se conecta diretamente com um conceito chamado de Raja, ou Grande Retorno. Segundo essa doutrina, estamos vivendo o momento em que figuras sagradas do passado estão voltando à Terra, e nesse contexto, isso incluiria o próprio retorno de Jesus. A religião Ahmadi também entra em conflito com várias ideias de outras tradições religiosas, como por exemplo a rejeição aí da teoria da evolução. Segundo Hashem, os corpos físicos teriam sido criados pelo próprio diabo, enquanto as almas teriam sido moldadas pela família aí do profeta Maomé. A influência da chamada conspiritualidade, a mistura entre espiritualidade alternativa e teorias da conspiração, é bem evidente em seus ensinamentos. Hashem já afirmou, por exemplo, que figuras como Zeus e Alexandre o Grande foram mensageiros divinos. E vai ainda mais longe em declarações que muitos consideram absurdas, como a de que o presidente americano ex-presidente americano George Washington, na verdade, era Adam Weishaupt, fundador aí dos Illuminati. Pelo visto, esse senhor aí é o Henri Cristo deles. Perseguição? O grupo religioso Ahmadi da Paz e Luz vem sendo perseguido por autoridades em vários países, como Argélia, Irã, Malásia, Suécia, entre outros. Em maio de 2023, mais de 100 membros foram presos e maltratados na fronteira entre Turquia e Bulgária, quando tentavam pedir exílio. Em julho do mesmo ano, 8 membros foram presos na Malásia durante um encontro LGBT. O governo malaio também classificou o grupo como uma seita desviada do Islã tradicional.
Já no Egito, segundo a Anistia Internacional, o governo tem prendido e feito membros do grupo desaparecerem à força. A organização denunciou isso como uma grave violação dos direitos humanos e da liberdade religiosa. Abdullah Hashem é acusado de criar empresas falsas e empregos de mentira para ajudar membros da sua seita a ficarem na Suécia. Segundo a polícia sueca, pelo menos 3 negócios foram usados para isso, incluindo um restaurante em Örebro. Esses empregos aparentemente não eram de verdade e serviam só para que cerca de 70 pessoas da religião e suas famílias conseguissem morar no país. A justiça sueca já decidiu que essas empresas eram fraudulentas e só existiam para enganar o sistema de imigração. Em 2022, a AROPL publicou o Evangelho Oficial da Religião, intitulado A Meta dos Sábios. O livro, com 40 portas ou capítulos, foi traduzido para árabe, urdu, malaio, espanhol, francês, alemão, turco, azeri e persa. Sobre a sua autoproclamação como Messias, enquanto algumas pessoas acreditam e o seguem fielmente, muita gente enxerga essas declarações como falsas, exageradas ou até mesmo perigosas. Inclusive, Abdullah Hashem chegou a afirmar que todos nós somos obrigados a obedecê-lo. O que, é claro, só aumentou as críticas e a desconfiança em torno dele. O papado foi roubado e o herdeiro legítimo foi posto de lado. Não há mais ninguém além de mim a quem vocês são obrigados a obedecer. Que Deus seja testemunha de que eu proclamei. Em alguns países, o seu movimento já foi considerado uma seita e enfrentou repressão. Muita gente tem falado que ele é o anticristo, ou citam ali Mateus 24:5, 24, que fala sobre os falsos profetas, que na minha visão faz mais sentido. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, possível fora, enganariam até os escolhidos. Bom, fato é que se Abdullah fez isso é porque tem muita gente que acredita, Mas me diz aqui você, já conhecia esse Messias, esse anticristo, esse Henricristo aí de outras terras? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.